Olá, amigos! Muito boa noite a todos, nossas saudações. Nós estamos no nosso primeiro seminário online do canal Lições de Amor e para esse ano, que é o primeiro, nós escolhemos falar sobre as mulheres do Evangelho. Então, a gente está numa série de palestras, né? Cada dia, uma palestrante mulher espírita falando sobre uma das mulheres e hoje, que é o 8º dia, nós vamos falar sobre Isabel, com a frase bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E para isso nós estamos muito felizes de receber aqui uma amiga querida, que é Teresa Bélico. Teresa, por favor, se apresente. Olá, queridos irmãos. Hoje, nesse momento em que nós estamos abrindo um espaço para falar sobre as mulheres, né? Especificamente sobre as mulheres no Evangelho, as mulheres naquele tempo de Jesus. Eu sou trabalhadora do movimento, atualmente trabalho na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, já fui evangelizadora há muitos anos. Eu acho que a gente, sendo evangelizadora, a gente carrega no coração esse ter que falar do Evangelho todo o tempo. Então, quando Patrícia me convidou para participar desse seminário, eu fiquei muito feliz, porque é uma oportunidade da gente trazer Jesus para as nossas vidas. E de uma forma diferente, né? Porque a gente não vai falar especificamente de Jesus, mas a gente vai falar dessas mulheres que acompanharam, que testemunharam, que foram chamadas a estar naquele momento para compor o quadro tão esperado, que era a chegada de Jesus. Atualmente eu trabalho no atendimento fraterno. E aí, de novo, né, estamos lá com o Evangelho do nosso lado, porque quando a pessoa chega para o atendimento fraterno, de fato, aquilo que sustenta, aquilo que dá ânimo e que faz com que a pessoa tenha condição de sair daquele lugar que ela está, é o Evangelho, é a certeza de que nós temos um mestre que está à nossa frente, que cuida de nós e que está por nós. Então, o Evangelho, para nós espíritas, né, é tudo. Então, que bom que a gente está aqui hoje nessa tarefa de divulgar o Evangelho. Dito isso, vamos falar de Isabel, né, a mãe de João Batista, e para começar a falar dessa mulher, grandeza dessa mulher, vamos fazer a nossa prece, para harmonizar os nossos pensamentos e entrar nessa viagem. Vamos lá então. Meus amigos, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, mentalizar Jesus. Senhor Jesus, nós te temos como guia e modelo, como protótipo perfeito da humanidade que queremos alcançar. Como nenhum outro, elevou a dignidade humana e nos mostrou os potenciais que nós carregamos nos nossos espíritos. É por isso que te rogamos, Senhor, nesse momento, envolve-nos na tua paz e na tua misericórdia, em especial a nossa querida amiga Teresa Bélico, a fim de que esse coração tão doce, tão afinado com a sua proposta, possa se sentir permeado pelas suas vibrações de amor, de carinho, de perdão, e que ela possa falar com o coração e com a alma sobre essa figura para nós tão especial. Vem ter conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Essa mãe valorosa, essa mãe que teve uma importância muito grande em todo esse cenário que a gente conhece uma parte dele e muitas vezes não conhecemos esse cenário de forma integral. Essa mãe, ela tem uma ligação e ela faz essa ligação entre um tempo em que se esperava pela chegada de Jesus, pois que ele era predito, ele era profetizado e ele era esperado por toda aquela comunidade que sabia da sua chegada.
mas não compreendia exatamente quando seria esse momento. Os profetas vinham, faziam as suas falas, faziam o seu encorajamento para aquela comunidade, que ela continuasse esperando e tendo fé nesse Messias que chegaria, mas de fato quando ele estaria entre nós? Era incógnito. E aí a gente vai perceber que Isabel, ela faz um fechamento desse ciclo de espera pelo Messias e abre um novo ciclo, que é a chegada do Mestre, porque ela é a mãe de João Batista, o precursor de Jesus. João Batista vem fazer a abertura da estrada, vem aplainar o terreno e vem anunciar, de fato, que o Mestre estava entre nós e que a sua vida, o seu messianato estava por acontecer. Então, como é que a gente vai conhecer essa mulher, falar dessa mulher, Isabel, nesses tempos em que ela vivia, né? Vamos trazer ela para a nossa realidade de mulheres. Naqueles tempos em que Herodes era o rei da Judéia, região onde tudo isso se desenrolou, as mulheres casavam muito cedo, entre 12 e 13 anos, era o momento de se escolher um marido para que aquela moça pudesse constituir uma família. E assim também deve ter sido com Isabel. Então, nesses tempos, ela se consorcia com Zacarias e passa a ser a esposa de um sacerdote. Naqueles tempos, as mulheres não tinham, como hoje, a liberdade de conhecer tudo, de falar sobre tudo, e muitas delas não eram iniciadas nos conhecimentos do Evangelho, das leis, mas a gente vai perceber pelos versículos de Lucas que sim, Isabel tinha conhecimento da lei. Então, naqueles tempos, né, do rei Herodes, eles moravam, Isabel e Zacarias, muito próximos de Jerusalém. Eles moravam na cidade, provavelmente, que se chama hoje João do Monte. E ela fica a uns 7 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém. E era numa encosta. E lá, nesse lugar, Isabel desenvolve, né, toda a sua vida até a chegada do seu filho, João. Naqueles tempos, Zacarias, que era um sacerdote, ele é chamado, ele é chamado para cumprir o ofício no templo, porque os sacerdotes, eles em turnos, a cada turno era trocado o clã de sacerdotes responsável por fazer as oferendas. E a gente vai aí acompanhar com Lucas como foi que Zacarias soube que ele seria pai. E como foi que Zacarias foi avisado de que Isabel, sua mulher, na idade avançada, como a gente vê no versículo de Lucas, seria a mãe desse filho. Então, Zacarias vai para o templo para cumprir as suas obrigações, de acender os incensórios e fazer suas preces, e lá ele entra separadamente de todos os demais que ficam, o povo fica à porta, aguardando que seja feita a cerimônia. Quando Zacarias está dentro do templo, à direita do altar, ele olha e percebe que ali existe um anjo. E esse anjo lhe diz: Zacarias, você será pai, e a sua esposa Isabel conceberá. E ele fica tomado, primeiro, de temor, porque vê ali um anjo do Senhor, e segundo, de espanto, porque como pode ele, um homem velho, e a sua mulher também já em idade avançada, sem ainda ter tido filhos, conceber nesse momento? E ele inquire, né? Ele pergunta para esse anjo: como posso ter certeza disso? E o anjo diz: eu sou Gabriel, aquele que está perto de Deus. E eu lhe digo que assim acontecerá. E por você não ter conseguido compreender isso, você perderá o dom da fala durante um tempo, até que tudo se cumpra. E imediatamente Zacarias deixa de falar. E deixando de falar, ele sai do templo. E o povo que o esperava do lado de fora, já preocupado, porque ele demorou um pouco mais, um tanto mais do que o normal, percebe que ele não consegue falar. E ele não conseguindo falar, aquilo é um sinal
para aquele povo de que algo diferente aconteceu, de que algo se deu dentro daquele templo. Então, Zacarias sai, termina de cumprir os seus ritos, aqueles dias que ele precisa estar por lá. Quando ele volta para sua casa, sua esposa, de fato, Isabel, concebe. E concebendo, ela se guarda durante 5 meses, assim Lucas nos conta. E quando ela percebe que está gestante, ou seja, que ela está grávida, ela diz, né, que assim tratou-me o Senhor, quando me contemplou para anular a minha desonra perante os homens. Ora, que desonra, né? O fato dela não poder ter seus próprios filhos. Naquela época, a moça se casando tão cedo, com 13 anos de idade, era esperado que aos 14, 15, 16, ela fosse mãe. Mas no caso de Isabel, o tempo foi passando e a esperança foi diminuindo, e de fato ela foi considerada estéril. E dessa forma, não se esperava que ela tivesse um filho. Então, o fato de Isabel estar gestante naquele momento para aquela comunidade foi uma surpresa e um sinal de Deus. Principalmente um sinal de Deus. E a Isabel fica cheia de graça nesse momento de saber que Deus a agraciou, né, verdadeiramente com essa benesse, com essa maravilha de ser mãe. E a gente vai acompanhar, então, o que acontece perto dali. Né? A gente vai acompanhar uma parte da história que nos é muito conhecida, que é a revelação que o anjo Gabriel, o mesmo anjo, faz a Maria. Essa revelação, essa anunciação, a gente conhece muito, a gente conhece bastante. A gente sabe que Gabriel vai até Maria e vai dizer a ela que ela vai conceber. E aí Maria, tal qual Zacarias, indaga também Gabriel, porque no caso dela, ela não era nem uma pessoa de idade avançada, nem tampouco estéril, mas ela tinha um impedimento. Né? Maria, ela pergunta ao anjo, como poderei conceber se eu não conheço o homem, ou seja, se eu não tenho ainda relações com o homem. E aí o anjo diz a ela que isso acontecerá. E ele diz uma coisa importante, e a gente vai perceber que existe todo um preparo da espiritualidade para que as coisas se desenvolvam e aconteçam. Para confirmar, para afirmar e para trazer familiaridade para Maria, ele diz que Isabel, sua prima, também conceberá. E Isabel tinha esse impeditivo, por ser já uma pessoa mais idosa, por ser considerada por sua comunidade naquele tempo estéril. Então, isso traz a Maria um conforto de que aquilo não acontece apenas comigo, mas também com Isabel, ou seja, as coisas estão se cumprindo como foram prometidas. Trazer essa informação para Maria traz para Maria uma vontade, uma necessidade de ir visitar Isabel. E aí nós sabemos que naquela época as caminhadas eram longas, as viagens não eram feitas com essa celeridade, e Maria se arruma e vai visitar Isabel. Ela demora um tempo até chegar na casa de Isabel, porque não era tão próximo assim. Mas assim que ela chega na casa de Isabel, acontece um fenômeno, né? Um fenômeno que nós hoje chamamos de fenômeno mediúnico, mas naquela época, obviamente, não tinha esse nome. Quando ela vai se aproximando de Isabel, segundo as palavras da própria Isabel, que são contadas por Lucas, Isabel diz que a criança que está no seu ventre estremece. Essa é a palavra que a gente lê no versículo, né? Estremece em meu ventre, ou seja, de alguma forma aquela criança ela se manifesta. E aí nesse momento desse estremecimento que Isabel sente, ela vai dizer essa frase tão nossa conhecida e que nós repetimos tantas vezes na Ave Maria, né, ao redor de todo o mundo. Então ela diz lá, né, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então, como é que Isabel, naquele momento, vamos nos transportar, né, estar lá naquela cena,
Nós temos aí uma mulher grávida, que é a Isabel, já com 5, 6 meses, e temos uma mulher aí nos primeiros meses, no primeiro mês de gravidez, que é Maria. Como é que ela saberia que Maria estava gestante? Então, a gente pode pensar aí que nós temos um fenômeno intuitivo, nós temos aí um fenômeno mediúnico, em que a Isabel é dito que Maria está gestante. Então, ela diz não só isso, que Maria está gestante, porque não havia uma aparente gestação, ela não tinha como ver isso na sua parente que estava chegando, mas, além disso, ela declama, né, uma declamação: bendita és tu entre as mulheres. E por que bendita és tu entre as mulheres? Por que Isabel diz essa frase que nós repetimos com tanto fervor nos nossos momentos de agonia, né, na Ave Maria? Por que ela é bendita entre todas as mulheres? Isabel sabia, como a sua comunidade sabia, que o Messias estava chegando. E Isabel, ali naquele momento, ela sabe que ela está diante de Maria, a mãe de Jesus, a mãe do Messias, tão cantado, tão profetizado. E ela diz: e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, aquele que viria para mudar todos os nossos destinos, toda a nossa vida. E é ali naquele momento de anunciação, de aclamação, que a gente ouve, né, pela primeira vez, assim, enunciadamente, dito que o Mestre está chegando. Porque antes, no segredo da intimidade de Maria, nós sabemos que o anjo Gabriel fez a anunciação, dizendo que ali ela iria receber o Senhor. Mas, entre nós encarnados, né, entre nós pessoas comuns, é Isabel que traz essa informação para Maria e para todos nós que lemos através dos versículos. E Maria se demora um pouco com Isabel. Ela fica ali, a gente sabe que ela fica ali alguns meses com Isabel. Quem sabe ela estava lá no momento do parto de Isabel para acompanhar, né? E depois Maria retorna. Então a gente sabe aí por essa história, contando os prazos, que entre Jesus e João Batista nós temos aí 6 meses de diferença, né? Então João Batista ele é um pouquinho mais velho do que Jesus e ele vem para fazer toda essa estrada, cumprir todo esse momento em que ele vai anunciar para aquelas pessoas daquele tempo e deixar registrado e marcado para todos nós que viríamos depois que o Messias havia chegado. Então, a gente sabe da história de João Batista, das pregações que ele fazia por toda parte, do seu verbo inflamado, da sua fé, de toda aquela preparação que ele faz para a chegada de Jesus. E esse João Batista, que fecha esse ciclo e abre o ciclo da chegada do Messias, ele tem uma oportunidade muito linda, maravilhosa, de ser aquele que batiza materialmente com a água o nosso Mestre. Então, é um sinal que ele traz ali para aquele que seria o Messias. Antes disso, né, antes desse momento em que a gente conhece esse João Batista, existe aquele tempo em que ele chegaria ainda como criança, aquele momento em que a sua mãe Isabel teria o seu parto. E aí a gente acompanhando, né, através de Lucas, que vai nos narrando, é o nosso narrador, a gente vê que no momento em que chega o tempo de Isabel e que a criança nasce, era costume da época não se dar o nome da criança logo quando ela nascia, como nós fazemos agora, né? Hoje, quando a criança nasce, a gente já diz qual é o nome da criança, e o pai vai registrar, enfim. Naqueles tempos, a criança recebia seu nome no momento em que ela ela ia passar pela circuncisão. E isso acontecia lá pelo 8º dia, né, os meninos. Então, a pessoa responsável por isso, por fazer a circuncisão, vai fazer o procedimento e Isabel está presente nesse procedimento, o que nos faz pensar que provavelmente eles estariam em casa, já que as mulheres não tinham
permissão de sair nesse tempo de resguardo. Elas precisavam ficar em casa, né? Em torno aí de uns 40 dias. Então, a gente vai imaginar que esse procedimento foi feito a domicílio, né? Foram na casa de Isabel e Zacarias para fazer a circuncisão e o ritual e trazer o nome da criança. E aí já chegaram na casa de Isabel chamando o menino por Zacarias, que era um costume, né? Chamar a criança pelo nome do pai. E aí ela disse que não, que aquela criança, seu filho, se chamaria João. Só que aí a gente tinha um problema. Lembra que a gente disse aqui que naquela época as mulheres não tinham toda a liberdade, naquela época as mulheres não podiam se manifestar livremente? Pois então, quando Isabel diz que seu filho não se chamaria Zacarias, mas sim João, ela não é levada muito a sério, nem muito em consideração, pelo fato de ser mulher. E também por uma outra questão. Naquela família que eles estavam ali representando, né, ou seja, perpetuando, não existia esse nome João em nenhum antepassado. Então, causa um estranhamento às pessoas o fato da mãe, primeiro, querer dizer o nome de uma criança que nem sequer faz parte da história daquela família. E aí, com a conhecida mudez de Zacarias, que está presente no momento, tentam conversar com ele para que ele se manifeste de alguma forma. E ele pega de uma tabuleta, uma tabuinha, né, e escreve que o nome da criança, de fato, é João. E nesse momento em que ele anuncia que o nome do filho é João, acaba o seu tempo de penitência, acaba o seu tempo de mudez. Porque como Gabriel, o anjo, informou lá no início, quando ele faz a anunciação para Zacarias, Zacarias ficaria sem a voz até que tudo houvesse se cumprido. Então, como a história se fecha aí nesse momento da anunciação do nome da criança, ele agora volta a falar. Isso é mais uma marca que é deixada na comunidade, na história, falando sobre esse poder de Deus, falando sobre esse poder sobre todos nós, que é capaz de tirar e de dar voz a cada um de nós. E o pai, então, pode voltar a falar. E a criança, então, agora é batizada, né? Ela recebe esse nome de João. João Batista, ele vai fazer então o seu percurso, né, como o precursor de Jesus, tendo deixado marcado na sua história todas essas que para nós parecem pequenas informações, parecem pequenos sinais, mas eles vêm para se cumprir tudo aquilo que foi colocado para que o Messias chegasse. João vem fazer essa ponte, essa união entre o que era antes esperado, o que era predito e o futuro do Mestre. E nessa ponte a gente vai encontrar exatamente Isabel. Isabel, parente de Maria, a gente vê falando sobre ser prima de Maria. Isabel, descendente de Arão, um dos patriarcas. Então, Isabel que vem cumprir, né, o papel da descendência, como a gente falou aí no início, o que importa para o judeu, né, não é filho de que pai você é, mas filho de qual mãe, porque a mãe é que carrega a descendência, é através da mãe que nós dizemos qual é a sua ascendência, de onde você vem. Então, nós temos duas mães aí mostrando essa genealogia que era importante para o fechamento desses tempos que eram preditos. A gente tem Isabel falando sobre a genealogia de João, e a gente tem Maria, que vai também recompor a genealogia daquele que era o Messias esperado. E essas duas mulheres juntas vão trazer essa figura que é João Batista e nosso amado Mestre Jesus. São elas que vão embalar, são elas que vão cuidar, que vão ensinar os primeiros passos, que vão dar o colo necessário. A gente não escuta falar sobre Isabel depois dessas passagens, né, nos evangelhos, mas com certeza a gente pode imaginar essa Isabel recebendo seu filho nos braços,
essa mãe cuidadosa, zelosa e reconhecida, como ela mesma diz, pois o Senhor me agraciou e me tirou daquela situação em que eu me encontrava de esterilidade. Então, imagine quanto, né, de alegria existia nesse trato, nesse cuidado com esse filho. E um filho especial, tal qual Maria já sabia que seu filho também seria. Porque quando Zacarias recebe a anunciação de Gabriel, Gabriel diz a ele que aquele filho que estaria chegando, ele traria muita alegria para Zacarias, para a família. Mas também ele seria portador de alegria para muitas outras pessoas. Porque ele seria o responsável pelo retorno da fé em muitos corações. Então, imagina o desvelo que essa mãe tinha, né? Os seus cuidados, o seu dia a dia, com aquela criança que estava sob os seus cuidados, mas que ela sabia que era um enviado de Deus. Ela sabia que era um grande que estava ali para cumprir o que tinha sido anunciado. E a gente vê aí Isabel nesse momento precioso, nesse momento lindo, que é o encontro com Maria, fazendo essa afirmação para Maria, dizendo daquela criança que Maria estava trazendo para o mundo, muito provavelmente, né, a gente trazendo isso para um material, que ela estava sendo, além da mãe de João Batista, ela estava sendo a porta de entrada de Elias, né, no retorno à vida carnal. Porque a gente sabe que João Batista é a reencarnação do profeta Elias. A gente sabe dessa informação, e a gente tem essa informação aí confirmada pelo próprio Jesus, né, que fala que Elias já veio e que aqui já estava entre nós para cumprir tudo aquilo que foi prometido. E a gente vai imaginar, né, que essas mulheres que estavam aí nesse momento, nesse cenário do retorno de João Batista e da vinda de Jesus, que não podiam ser espíritos comuns que estavam ali a receber esses missionários. A gente vai imaginar que Maria, que Isabel, são espíritos que têm uma caminhada, que têm um conhecimento, que têm uma harmonização própria para permitir que aqueles corpos femininos, que aqueles corpos pudessem ser maternais, mas maternais com harmonia. Porque se a gente for imaginar, no caso de Jesus, né, a grandeza desse irmão que chega, toda a necessidade do cuidado de trazer a reencarnação, esse espírito puro, esse espírito já com uma caminhada tão maior do que a nossa, há de se pensar que a mulher que vai receber esse espírito na gestação, ela precisa ter uma harmonização que permita a esse espírito ter uma gestação tranquila que venha a termo. Não sendo João do mesmo porte que Jesus, mas também sendo um dos seus discípulos, missionário e trabalhador, também vamos imaginar que Isabel deve ter, na sua formação anterior, ou seja, antes de ser Isabel, nas suas reencarnações pregressas, também uma preparação para esse momento, de ser aquela que iria receber João, que iria permitir essa gestação e cuidar desse espírito de grandeza, esse espírito de enorme importância para todos nós. Então, a gente vê aí nesse cenário a importância dessas duas mulheres e a importância de Isabel, que é o nosso objeto hoje, né, de fala, de estudo, como aquela que vem fazer a ponte. Então, ela faz bem esse papel realmente de ponte entre tudo isso. Podemos também imaginar que, enquanto Maria permaneceu com sua prima Isabel, o quanto foi possível a Maria receber de Isabel conforto, orientação, as experiências, visto que Isabel já era uma mulher bem mais velha que Maria, Maria ainda bem jovem, né, ali recente no seu casamento,
devia ter uma faixa aí de uns 14, 15, 16 anos, uma menina ainda, então ainda com tudo por vir na sua frente, e ela tem essa oportunidade de estar com Maria, de estar com Isabel e ter essa vivência entre mulheres. Então, nós temos aí de Isabel e Zacarias uma confirmação, um ponto onde mais de uma coisa que foi predita foi confirmada, de que viria dessa casa, de que estaria aí o precursor, que antes do mestre chegar, chegaria Elias novamente. A gente tem uma série de confirmações que vão acontecendo para que a história seja colocada como ela era esperada. Então, assim, é interessante como tudo vai se marcando, tudo vai se concretizando, para que o que foi profetizado de fato fosse confirmado, para que a fé daquele povo pudesse ser reafirmada, para que os corações pudessem ser reunidos, né, nesse lugar. E a gente tem ainda na história de Isabel o cântico que Zacarias faz quando seu filho nasce. E eu vou pedir licença para a gente ler um pedacinho desse cântico que vem também através de Lucas, que é a saudação, né? Ou seja, é como se fosse uma confirmação, uma, uma marcação mesmo de que aquilo que foi esperado está sendo concretizado e seria feito através daquela criança que estava chegando. Então, a gente vai ver um pedacinho desse cântico que é de muita beleza. Ele começa assim: Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou nesses termos: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou seu povo e suscitou-nos um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo, como havia anunciado desde os primeiros tempos, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam. Assim, exerce sua misericórdia com os nossos pais e se recorda de sua santa aliança, segundo o juramento que fez a nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo em santidade e justiça em sua presença todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho, para dar ao seu povo conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. Graças à ternura e à misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Veja que beleza aí, Zacarias, tomado pelo Espírito Santo, novamente a gente vai ver essa mesma expressão sendo usada, e a gente vai imaginar aqui nos nossos tempos que estar tomado pelo Espírito Santo é uma maneira de dizer que ele está intuído, ele está em contato com o plano espiritual, ele está nesse momento dizendo daquilo que ele, como homem encarnado, não poderia saber. Então, ele diz aqui: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. Ali, em Isabel, estava se cumprindo uma poderosa promessa. E ele vai falando aí da casa de Davi, que é a casa de onde vem Jesus, né? E ele vai dizendo que para que este menino que vem da casa de Davi, Jesus, para nos livrar de tudo, como ele coloca aí, é necessário que antes dele venha um precursor. E para a graça, satisfação, alegria, orgulho daquele homem, daquele sacerdote, já na sua velhice, como a gente acompanha, esse menino, esse filho que ele recebe através do ventre de Isabel, ele é um profeta. Ele diz assim: receberás um profeta do Altíssimo.
porque precederá o Senhor e lhe preparará o caminho. E esse precederá foi bem pertinho, né? Porque a gente podia achar que o profeta, esse João Batista, pudesse chegar muito antes de Jesus para mais uma vez dizer que o mestre estava chegando, mas eles chegam juntos, né? Eles vêm muito próximos. 6 meses de diferença é nada. Então, esse profeta que vem preparar e caminhar com Jesus, ele vem aí através de Isabel para ser a salvação. Que era necessário que alguém pavimentasse esse caminho de Jesus naquele momento e que fizesse essa anunciação, que fizesse essa afirmação, que trovasse a todos os lugares onde estivessem de que Jesus, nosso amado Mestre, estaria ali. E a gente sabe que muitos seguidores, muitas pessoas andavam com João e muitos achavam que João era o próprio Mestre. E ele sempre, perguntado, ele dizia que ele não era nem uma ínfima parte de possibilidade de ser um mestre, porque o mestre era o sol, e ele era apenas uma vela, uma luzinha na escuridão, mas que o sol viria a brilhar, que estaria conosco, né? E Zacarias faz essa comparação também, né? No cântico ele diz assim: graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Então, tudo isso que Zacarias coloca aí no cântico, ele é cumprido através de João. E não existe João sem Isabel, essa mãe amorosa, extremosa, que se preparou para estar nesse lugar de ponte entre o que era e o que viria a ser. Nesse lugar de acompanhar Maria e de fazer uma confirmação, uma caminhada junto, de trazer para Maria esse conforto de estarem ambas, diferente próprio, mas ambas vivendo um milagre em seus corpos. Isabel ainda mais, pois que já estava na idade avançada e já não se esperava mais que dali viesse um filho, então ela traz essa marca e essa alegria e esse milagre de viver essa possibilidade naquele momento em que Jesus chega. Às vezes, quem sabe nós não estávamos por lá também, mas nos perdemos no caminho. Né? É preciso ser um espírito de escola, já com as suas formações, as suas qualidades, a sua consciência mais bem formada, para manter o seu compromisso, para manter o seu amor, a sua serenidade, para continuar sendo, como a gente vê na narrativa de Lucas, uma pessoa que era cumpridora de todas as. Não, eles eram irretocáveis, não tinha o que falar deles. E aí a gente vai pensar, como é que Isabel atravessou esses tempos, desde a sua meninice, de quando casou, né, muito novinha, até essa idade em que ela estava, sem poder gerar um filho, e sem entrar na revolta, e sem maldizer, e sem sair daquilo que era esperado para uma esposa de sacerdote, de uma pessoa que vinha da descendência de Arão. Ela manteve seu coração sereno e ancorado nas promessas desse Deus de amor que disse que o Messias viria e que nós, que aqui estávamos a aguardar, precisávamos manter a nossa fé e o nosso coração firme e ancorado. Isabel fez isso, porque se ela não tivesse conseguido manter o seu coração se cumprir da maneira que estavam esperados. Então, às vezes, a gente não se dá conta de que de nós é esperado que nós possamos cumprir o nosso papel de mãe, de esposa, de mulher, de filha, o nosso papel na sociedade,
mesmo com as injustiças que nós enfrentamos, mesmo com as dificuldades, pois que naquele tempo Isabel enfrenta muitas dificuldades, e uma delas a gente vê ali muito claramente, é quando uma mãe procura dizer o nome do próprio filho. Imagine você não poder colocar o nome do seu próprio filho, você não poder dizer, né, do seu desejo, e ainda mais porque aquilo não era um desejo de Isabel, né? Aquilo era uma determinação, foi anunciada por um emissário de Deus. Então, a gente não poder dizer daquilo que está no nosso coração e ter que manter o nosso coração sereno, não permitir que a revolta encontre morada nos nossos corações. A gente vai trazer de Isabel, daqueles tempos em que ela vivia, né, naqueles tempos de chegada do Mestre, o seu exemplo. Um exemplo de serenidade, de firmeza, um exemplo de fé, de verdade, daquilo que sabe, daquilo que compreende que Deus é maior do que tudo, do que todos, e que as coisas de fato hão de se cumprir. E que a mim, que estou aqui nesse momento, cabe estar ligado pelo coração a esse Deus de amor. Em todos os tempos nós vamos ver as mulheres que conseguiram cumprir os seus papéis com esse ancoramento do coração, essa certeza, essa serenidade de que sim, eu creio, sim, eu vou manter a minha promessa, vou manter aquilo a que eu me propus. E Isabel, tendo mantido a sua proposta, a sua promessa, a sua missão, ela fez possível a chegada de João como a gente conhece. Então, a gente trazer Isabel para os nossos corações, para os dias de hoje, para essa abertura de janela para o mundo espiritual que ela faz quando se encontra com Maria e traz a anunciação. Era preciso ter um coração ancorado, era preciso ser uma pessoa que seguisse as leis, uma pessoa que tivesse fé, amor nesse Deus maior, para que de fato fosse uma emissária, uma médium, uma medianeira daquilo que a espiritualidade precisava passar e registrar nos anais da história. E é através de Isabel que a gente tem essa fala. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Bendito é o fruto do teu ventre que vem mudar tudo que nós conhecemos, para que a partir daí tudo seja diferente. Então foi preciso que essa mulher valorosa se mantivesse no seu lugar, amasse e permitisse que o amor passasse através dela, para que nós tivéssemos hoje a prece que nós temos da Ave Maria, mas muito mais importante do que isso, para que nós tivéssemos esse Jesus que aqui está conosco com o seu precursor que veio à sua frente, para que tudo pudesse ser cumprido, porque a cada um foi dada uma missão e um papel. Cada um precisava estar exatamente onde estava. Os seus discípulos, as pessoas que participaram de tudo aquilo que foi previsto, predito e profetizado. E que a gente possa trazer, né, no nosso coração essa gratidão por esse espírito que estava lá naquele momento, Isabel, que pôde honrar o seu papel, pôde estar firmemente conectada com o seu coração e fazer aquilo que era a sua missão. E assim, era que a gente queria trazer um pouco para a nossa reflexão, conhecer um pouco dessa mulher, um pouco daquilo que ela viveu, de se casar tão nova, de esperar por um filho sem chegar, de se conformar e mesmo assim manter o seu coração aberto, coração, para que a gente possa conhecer um pouco. No fim, ela vai se apagando como todo bom missionário para deixar brilhar aquele que vem, que é mais importante, que é mais esperado depois de si. Então a gente vê também o mesmo brilho que ela vem e que faz a anunciação a Maria. Depois disso, nas Escrituras, a gente não tem um conhecimento nem um acompanhamento. É como se depois de todo esse brilho que ela trouxesse, ela fosse deixando a chama ir se apagando lentamente, para dar lugar àqueles que viriam depois dela e que eram as pessoas esperadas para que tudo pudesse acontecer.
para que a gente tivesse esse cenário da chegada de Jesus e tivesse registrado na história para que hoje nós pudéssemos ainda conhecer, pensar, refletir e trazer seu exemplo. Então, muito obrigada, queridos, por esse tempo que nós tivemos aqui juntos para fazer essa conversa e essa reflexão. Muita paz. Eu acho que foi perfeito, Teresa. Você trouxe a história com tanta riqueza, achei muito bonito. E você deu É ênfase, lindo. muito lindo. E você deu ênfase, assim, especialmente no que assim é mais importante, que é essa abnegação, os detalhes, como o nome, né, do João Batista, como as expectativas maternais, porque às vezes, e essas mulheres são dignas de toda a nossa admiração, mas às vezes a gente esquece que elas são humanas. Então, Sofreram. sofreram. Numa sociedade em que a mulher, se hoje a gente ainda tem desafios, imagina naquela época, né? Muito preconceituosa mesmo, não tinham voz. Teresa, então, nós queremos te agradecer demais por esses momentos que você trouxe de uma forma tão inspirada e brilhante, essa história de Isabel, né? Fazendo propriamente uma viagem no tempo, a gente sentindo a alegria e também as dificuldades, né, dessa grande mulher. Então, nossa gratidão a você e pediríamos que, para encerrar, você, por favor, fizesse nossa prece e o nosso muito obrigada. Trazer um pouco do que a gente normalmente não faz, que é falar dessas mulheres maravilhosas, né? Gratidão. Vamos fazer então, amado Mestre Jesus, o nosso coração está em festa por esse momento, de podermos estar um pouco mais perto de Ti, pois a história que nos traz e que rememora os nossos corações nos faz compreender o quanto somos gratos, o quanto somos abençoados por fazer parte de uma história que continua a se desdobrar desde aqueles tempos, porque os nossos corações estão vinculados, amarrados, cuidados por esse amor que desejamos aprender, por esse amor que desejamos perpetuar em nós mesmos. Que essas mulheres reverberem em nossos corações a coragem, a constância e o amor. E que assim possamos nos despedir desses momentos de paz, de alegria, com os nossos corações refeitos, com a esperança, com a paz e com a eterna gratidão a todos aqueles que compuseram essa história que nos faz ser melhores a cada dia. Permanece em nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, obrigada, Teresa. Gratidão. E aí, meus amigos, amanhã tem mais. Será o nosso 9º dia do nosso seminário que continua. Então, até amanhã.